Bom, agora são 8h32, já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir este programa de hoje daqui a pouco em podcast, na hora que você estiver fazendo aí qualquer atividade física ou, né, entre uma reunião e outra, não puder assistir, só ouvir, fique à vontade aí, né? E vai lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em todos eles, para você ouvir este programa de hoje. São 9h33, também para assistir, ele fica disponível lá em nossas redes sociais. O Folha no Ar, que é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Radmed fazendo aí a campanha do Outubro Rosa, maravilhosa, sensacional. E eu vou anunciar aqui também, só pegando um gancho aí, a Radmed tem um exame muito bacana para os homens preconceituosos também aí com o Novembro Azul. E é sensacional. Para você que não tem essas brincadeiras de quinta série, essa coisa toda, na hora que aperta, que a doença aparece, some todo mundo, perde a graça, né? Então vai se cuidar, você que é homem também, lá na Radmed Diagnósticos por Imagem. Bom, são 8h34, a gente tem o prazer de receber aqui hoje a Isadora Linhares, que é advogada e presidente da OAB Mulher Campos. A gente está falando sobre a violência contra as mulheres. Amanhã é o Dia Nacional de Combate, de Luta. E assim, por que tem um dia de combate? É justamente para isso, ó. A imprensa está aqui, a OAB está lá fazendo a sua atividade, né? As outras entidades vão se movimentar, estão se movimentando. Aliás, eu tenho aqui, obrigado, Beto, ajudou a gente, a Magnólia, que é representante da Marcha Mundial, né, do Direito da Mulher. Vamos convidá-la para estar lá. E ela é ativista daquelas firmes. Você sabe o que ela falou comigo? Aqui, onde você está sentada aí, numa entrevista, a gente falando sobre assédio, falando sobre violência sexual, violência contra a mulher. Ela falou assim, Cláudio, porque eu venho a pé para a rádio, né, para o trabalho, 5 horas, bem cedo e tal. E ela falou assim, mas eu não posso, porque eu sou mulher. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, o problema é que você passando numa rua deserta, provavelmente ninguém vai querer te estuprar. Só que eu, mulher, passando ali, atiça essa loucura, Falei, meu Deus do céu, que coisa impressionante. E é mesmo. É real. E é real. É óbvio. Você passa vê na internet aquelas ocorrências de roubo de celular, de cada 10 que aparecem roubando o celular da mão de alguém, 9 são mulheres, vítimas. O bandido prefere as mulheres, claro. Essa questão do estupro que você falou, né? A gente tem a brincadeira, né? Quando fala, prende suas cabras que meu bode está solto. E é a cultura do machismo, do estupro, desculpa. Quando você parar para pensar nisso, é a cultura do estupro. A gente viu muitas notificações, né, notícias, velando a mulher que foi estuprada, que estava lá alcoolizada, e é vista como objeto sexual. Isso é repugnante, né, Cláudio? Totalmente. Essa coisa de prende suas galinhas que meus pintinhos estão soltos. Nossa, uma doideira dessa, né? Aliás, você tinha uma coisa... a gente repete como se fosse uma brincadeira, mas se a gente for analisar, a gente vê que é a cultura do estupro. Aí tem gente que fala que o mundo tá chato. Não pode cantar mais... Tudo politicamente correto, né? Tudo bem. Mas, gente, algumas coisas, assim, precisam e precisavam ser mudadas e exterminadas. Essa é uma delas. Né? Se fica essas mensagens subliminares na cabeça... A gente fala muito, né, coisas simples que a gente fala que é politicamente correto, mas, por exemplo, a escrivaninha que a gente chama de criado mudo. Porque era um escravo que estava ali do lado. Então, a gente pensar e conscientizar e mudar essas construções, né? E a gente, né, na nossa cidade... Criado mudo. É porque ele era um escravo que ficava ali do lado, servindo.
quieto. Então a gente mudar aquele nome, né? A gente falar escrivaninha, mesa de cabeceira, essas construções diferentes, né? Totalmente. Aí você fala, isso não é exagero. Isso não é mimimi, né? Não é mimimi, não é. Não, isso é real, a gente precisa mudar. Porque lá na frente vai ter uma irmã, uma mãe, uma mulher sendo agredida, uma pessoa sendo vítima dessa violência bruta aí. Bom, mas chama a Magnólia, eu acho que você vai gostar muito de conhecer. Ela é muito, muito ativista, ela é muito, assim, mas, sabe, e é guerreira, o que é bom, é uma parceira que você vai ter lá para bons momentos, não tenho dúvida disso. Outra coisa também é essa diferença do salário da mulher preta, da mulher advogada, da mulher médica. Tem toda uma dificuldade nesse mundo. Como é que é o empoderamento feminino ou a dificuldade desse reconhecimento, desse poder feminino no mundo jurídico, doutora? A gente vem nessa construção, né, social, dessa sobrecarga, dessas questões, e a gente precisar, muitas vezes, se mostrar que a gente é boa naquilo que a gente faz, porque a gente é mulher. Então, se fossem dois homens competindo, a gente está numa igualdade, né? Então, a gente tem que... Desculpa, Cláudia, repete a pergunta. O empoderamento feminino hoje tem acontecido, é real. Tá. O que eu queria entender é que também, no mundo jurídico, você mesmo acabou de falar, sim. Cláudio, temos um número muito pequeno de juízas. Isso. E hoje, apesar da faculdade, a gente vê majoritariamente mulher, né? A gente tem juízes, mas a gente tem a dificuldade das mulheres nos lugares de poder, nos altos cargos, porque para poder alcançar ali, elas têm que passar por muitas violências, por muitos assédios. Então, a gente tem essas dificuldades, essas barreiras. Porque a gente escuta muito dessa questão. Eu até mesmo, alguns anos atrás, eu tinha um preconceito em relação ao feminismo. Porque eu achava que as mulheres, elas estavam querendo queimar sutiãs, mostrar peito e fazer aquelas coisas. Achava que não me representavam, mas não é isso. Elas estão ali lutando, né, para mostrar o quanto a gente é violentada e demonstrar a luta dos direitos que nós temos. Então, a gente vê que os votos para as mulheres é uma questão recente, a gente vê a questão do divórcio mesmo, que é uma questão recente. Outra coisa recentíssima em relação ao nosso próprio corpo, que a questão da laqueadura, a gente precisava da assinatura do homem. Então, voltando um pouco, né, em relação à nossa profissão, então, a gente tem, sim, essa dificuldade. A mulher preta ainda tem mais dificuldade ainda. Tem que muitas vezes a gente tem que se impor pela voz, e muitas vezes, Cláudia, a gente passa esse tipo de violência por outras mulheres também. Essa é uma construção muito grande, né? De nós mesmos, nós mulheres, desqualificar ou entender a outra. Tem aquela questão, né, que loura é burra, e às vezes a gente olha uma mulher, uma advogada toda produzida, loura, a gente já vai naquele nosso pensamento de que não tem capacidade. Então, a gente tem que demonstrar todo o tempo que a gente tem a capacidade, tanto quanto. E outra coisa, as nossas formações curriculares são tão quanto ou melhores do que os homens. Mas os cargos de poder, a gente não está ali. E a dificuldade na advocacia é no dia a dia, sempre, e na advocacia criminal, não é que eu atuo, mas assim, a gente vê outras mulheres, né, colegas falando que é ainda mais difícil porque é um meio predominantemente de homens, né, tanto no presídio, nas delegacias. Então, para você se impor ali enquanto mulher é ainda mais difícil, né? E aí a gente vem nesse empoderamento que a gente vem falando, muitas pessoas interpretam errado, que a gente quer ser mais do que os homens. Não é isso, a gente quer buscar uma equidade, que seria o quê? A gente ter essa reparação social, né? Dessa construção que a gente era inferiorizada e não tinha os nossos direitos.
Não, o negócio é impressionante. Eu contei, assim, rapidamente minha experiência com uma advogada mulher e fiquei encantado. É fantástico, assim, a capacidade de conhecimento e de poder de argumento da mulher é sensacional. Até também. Nessa sua fala, né, não te criticando, nada disso, mas assim, até você falou, uma advogada mulher. A gente já pensa assim, um pouco diferente, né? Sim. A capacidade dela, por que ela não é capaz? Sim. Por que ela não tem um conhecimento? Pra então, nós, pensa, enquanto mulheres, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que estudar mais, a gente tem que né, a gente não está em igualdade, a gente não está em pé de igualdade. Tem até pesquisas que falam que para a gente estar nessa igualdade, comparação salarial, né, essas legislações, com as políticas públicas que a gente tem, levaria 110 anos, mais ou menos, para a gente ter isso. Então, não é mimimi, não é palhaçada, é uma urgência e é lutas de direitos, né? Não tenha dúvida, direitos humanos. Essa fala minha é justamente uma espécie de um reconhecimento, não só como se fosse uma ignorância até aquele dia. Isso. Até aquele dia, sim. A gente tem esse preconceito, né? É isso aí. O desconhecimento, né, acaba levando a gente a formar essa opinião errônea. Isso é uma construção social, né, Cláudio? Mas eu falo todo dia. Vai que você vai entender o que eu estou falando, como é o poder da mulher. Agora, é muito... Para eu falar aqui, para necessidade sua lá, existe uma distância muito grande dessas dificuldades. Por exemplo, eu deixava a pergunta no bloco anterior. Qual a área, ou se existe alguma área em que a mulher é mais discriminada ainda do que outras? Como, por exemplo... Eu acredito que na criminal. Na criminal? Ou não é só discriminada? É que ela tenha mais dificuldade eu acho que em todas as áreas a gente tem que estar sempre demonstrando o que a gente sabe. A gente tem que estar sempre... E tem essa questão também, né? Da roupa, de estar sempre tomando cuidado de como que vai estar, porque não vai ser mal interpretada. Tem esse todo pré-julgamento, né? A gente tem que estar sempre se policiando. Tem isso, né? A gente tem essas questões para a gente conseguir exercer a nossa profissão e mostrar que nós somos capazes. Você vê, só para a gente encaminhar para o fechamento, você falou... Campos tem uma vereadora eleita, finalmente, né? Depois de 4 anos aí sem nenhuma, e com 25 homens, depois 6 foram caçados e 6 entraram, então são 31 oficialmente homens. Fora aqueles que saem como suplente, voltam, mas não entrou nenhuma mulher, mas contando que legalmente, 31 vereadores que assumiram o cargo em Campos nesse mandato, e são 31 homens. E aí, como é que a gente vai ter uma lei, por exemplo, de proteção à mulher quanto à menstruação? Como é que eu vou falar de menstruação? Eu não entendo de a gente precisa ter... Isso é uma coisinha, né? Sim. A gente tem a pobreza menstrual, né? Muito grande. A gente não tem essa consciência disso. Mas é importante ter as mulheres nesses lugares porque... essa visão do que é necessário, essa luta é uma voz, né? Dando voz àquilo. Mas a gente, ainda não tendo mulheres, a gente teve algumas legislações, né? Falando sobre as mulheres, porque é uma questão que é direitos humanos, é uma formação, tudo. Mas é muito importante, mas você imagina o que essa mulher não vai sofrer, né? Não vai passar, mas foi muito bem votada, né? A vereadora mais votada, Tamires Rangel, filha do deputado, ex-vereador também, o Thiago Rangel, quase 6 mil votos. E uma das coisas que a gente passa, né, eu como meu pai é conhecido na cidade, ela também é isso, a gente sempre fala assim, fulana, filha de não sei quem. Às vezes a gente não é o nosso nome, né, a gente vai tentando construir, mas ainda a gente é filha de neto de não sei quem, e muitas vezes lá na roça quem é a pessoa, né? Tinha muito marido, né? Fulana do seu fulano. Às vezes você chama, né? Fulana de tal. Você nem, né? Fala o nome do marido. E às vezes a gente fala ex-mulher quando divorcia. Não existe ex-mulher. É ex-esposa. A mulher continua sendo mulher. Né? São essas falas. Ex-esposa.
Muito bom. Outra coisa sobre eleição e sobre política. Em Campos, por exemplo, como na maioria dos municípios, e o Brasil tem mais de 50% do voto feminino. Campos chega a 53% do voto feminino. Não eleger mais de uma, por coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, aí você tem as regras da justiça. Mas tem também muitas denúncias de que muitas mulheres são só para completar a cota de gênero. A gente sabe, né, Cláudia? Aliás, os 6 vereadores, né, foram cassados pelos partidos que não cumpriram. A gente sabe que tem essa realidade de que a mulher é colocada só para cumprir cota. E a gente também tem a realidade de que nós, mulheres, muitas vezes não somos acostumadas a gostar de política, achar que é bobagem, né? Pela minha formação em casa e tudo, então é diferente. Eu tenho essa consciência que política é pra gente viver, né? É importante política em tudo. Então, às vezes, as mulheres acham política chato, e é uma questão do sistema, da mulher ser ensinada a achar que aquilo é chato. Porque aí, se ela não tá naquele voz de poder, o homem vai só crescendo. Enfim, é uma questão estrutural mesmo. Sim. É estrutural. Gente, 8h48, olha como é que voa. Passa rápido. Palestra Violência contra as Mulheres e seus impactos na saúde mental. Eu queria que você reforçasse esse convite. E assim, até como eu falei aqui da Magnólia, tem outras mulheres também, líderes, ativistas, que não precisam receber o convite diretamente, formal, pessoalmente. Né? A gente fez convites a algumas instituições, como o CEAM, como o CONDIM, como a DEAN. Né, são instituições que estão sempre em parceria com a gente, mas estão convidados toda a sociedade civil, as mulheres aguerridas, como você falou, né, Cláudia, a Magnólia, e a gente está lá para poder debater esse tema muito importante, que é o combate à violência contra mulheres, nessa data, né, do combate da violência contra a mulher, e seu impacto na saúde mental. Amanhã, dia 10. Amanhã, 10 de outubro, às 17 horas, na Casa do Advogado, ali na Praça do Liceu. Na Pracinha do Liceu não tem o que errar. A entrada é gratuita, vai ser um evento, né, construtivo, um evento exatamente, de com 3 muita... profissionais com capacidade, propriedade no que elas vão falar. Doutora Gabriela Damolim, médica psiquiatra, doutora Rosana Alves, mestre em Direito, professora do ISE Senza, e Jéssica Gomes, ex-assistente social do CEAM, e mulher preta, que vai falar dessa questão das violências, né, contra a mulher, especificamente da questão da classe e raça. Muito bom. Doutora, prazer imenso conhecê-la. Eu conhecia seu pai e não esqueço dele. A Magnólia já respondeu aqui, falou que está ótimo, tudo bem. Falei para ela, tomei a liberdade aqui de mandar seu contato para a doutora Isadora. E assim também, mas aí reforço aqui o abraço lá para o doutor Ronaldo Linhares. Obrigada, Cláudia. E pro seu marido também, o Fares. Isso. Né? Ele ontem me atendeu prontamente também. Fares, um forte abraço, depois quero te conhecer também pessoalmente. Muito obrigado. E pro Davizinho. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Boa sorte, conte com a gente lá. Isso aí. À frente amanhã todo mundo lá, às 17 horas, na Casa do Advogado. Tá legal. Um abraço também pro Filipão, Felipe, a Luísa que chama ele Filipão lá, esses apelidos de infância lá, mas vale aí o abraço pro Felipe Stefan, presidente da nossa OAB, também figurasse, tem uma admiração, um carinho por ele muito grande. Muito aguerrido, né? Muita disposição. E boa gente, muito bom, muito bom. Gente, 8h51, este foi o Folha no Ar de hoje, que volta amanhã às 7 horas da manhã, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana-de-campos e da região de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, também de Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Pensado para acolher homens que